Em primeiro lugar, é necessário dizer que a quaresma que nós iniciamos na última quarta-feira de cinzas tem um tripé, que é o jejum, a oração e a caridade. E ao longo dos dias da quaresma nós vamos vendo no Evangelho, nas orações e também na prece eucarística, na oração do dia, uma dessas três ou as três aspectos serem enfatizados. Hoje, se nós olharmos para o Evangelho, sobre o que é que fala o Evangelho, qual dos três aspectos da quaresma aparece com ênfase no Evangelho de hoje? Domingo, Jesus estava no deserto, fazendo jejum, para ficar óbvio, né? O jejum, a abstinência. E hoje, qual é? A oração. Jesus ensina hoje como nós devemos rezar. E a oração de Jesus, ela é muito especial, porque traz uma novidade. Quando orardes, rezai assim. E Jesus começa com duas palavras que têm uma profundidade muito grande, tanto teológica quanto também uma profundidade para a nossa vida de fato. Pai, porque Jesus é um filho, então ele pode chamar Deus de Pai. Isso é a primeira coisa. Mas Jesus coloca logo depois nosso, não Pai, meu Pai, mas Pai nosso. Ou seja, é a primeira vez na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento isso não acontece, em que Deus é visto e chamado pelo próprio Deus de Pai e é apresentado a nós como nosso Pai. Então aqui a gente já deve agradecer muito a Deus, né? Se a oração fosse só isso, já estaria assim bastante, a gente podia ficar bastante feliz, né? Jesus deixou a gente chamar o Pai dele de Pai também. E no hebraico essa sentença ela é dita Abá, né? Abá é como as crianças chamam o pai, como seria papai, né? O paizinho. Jesus nos mostra que Deus é Pai e ainda nos mostra que nós somos crianças. Por si, tem uma dupla revelação só nessa sentença. Bom, não vou explicar todas as palavras do Evangelho, senão nós vamos ficar aqui. Mas o que é importante a gente absorver no dia de hoje desse Evangelho? São 7 pedidos que se encontram na oração. Encontramos 7 pedidos. Os 3 primeiros dizem respeito a Deus, e os 4 últimos dizem respeito à humanidade, a nós, homens. Os 3 primeiros dizem respeito à santificação. Aliás, a santidade de Deus deve ser por nós guardada, zelada e motivada. Santificado seja o seu teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, isso diz respeito a Deus. A glória de Deus depende disso, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E os 4 últimos pedidos dizem respeito a nós. Mas Jesus dá ênfase em um pedido: perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aquele que nos ofende, ou assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E o salmo que nós cantamos também, de acordo com isso, Salmo 83, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Quem é o justo? O justo é aquele que faz a vontade de Deus, para que Deus seja adorado e glorificado. Para que esses 3 primeiros pedidos se realizem, é necessário que eu seja justo, é necessário que vocês sejam justos. O contrário de ser justo, de dar glória a Deus, é ser ímpio, ou seja, causar desgosto para Deus. É ser como um filho, né, que aparece no Evangelho de São Lucas, né, um filho que não tem misericórdia do
paga, pede a herança e vai embora. Isso é ser pecador, né? E quem insiste no pecado é ímpio, não volta atrás. E o Salmo também nos diz algo que é muito, muito poderoso para a nossa vida. O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua recompensa. Muitas vezes nós guardamos coisas que nós não deveríamos guardar. Guardamos julgamentos, guardamos inimizades, guardamos rancor, guardamos raiva, e o nosso coração fica, como diz o Salmo, versículo 19, atribulado, fica atribulado o nosso coração. Deus está dizendo assim: não é você que precisa fazer justiça, sou eu que faço justiça. É o Senhor que liberta a vida dos justos. Muitas vezes a gente quer fazer justiça por nós mesmos, com as nossas palavras, com o nosso jeito, com as nossas próprias mãos. Deus está dizendo assim: não vos preocupeis com coisa alguma, sou eu que faço a justiça, eu que puno os maus e eu que abençoo o justo. O que Deus está pedindo de nós aqui? Confiança. Nós temos que confiar em Deus. É Ele que realiza todas as coisas. Ou seja, não vos preocupeis com nada. Com nada. A gente precisa de fato confiar em Deus. Essa deve ser a nossa oração. A oração de confiança. Né? Isso. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a oração perfeita, a oração de Jesus. É uma oração de entrega, é uma oração de confiança, e não impediu Jesus de ser crucificado. Não impediu. Porque viver de forma justa não nos impede de sofrer. Mas quando nós somos justos, Deus nos recompensa. Isso Jesus ressuscita no terceiro dia, né? Não permanece para sempre morto, mas ele vive. E por isso a oração do Pai Nosso não é um simples texto. Jesus fala, né? Não, porém isso são muitas palavras. O que isso quer dizer? Que a verdadeira oração se realiza na vida, naquilo que a gente faz. Confiar em Deus não é uma palavra, né? Confiar em Deus é uma atitude. Nós possamos então nesse tempo de quaresma aprender a confiar mais em Deus e saber que o Senhor liberta os justos das angústias. O Senhor premia o justo, né? Mas para isso a gente precisa ser justo, fazer o nome de Deus de fato brilhar sobre a terra. Isso é ser justo, ser um bom filho